Nós vamos fazer uma capa de suplá dupla face. Então, você precisa de 2 tecidos, aqui eu tô usando tricoline. Coloca direito sobre direito. Eu cortei um pedaço de 45, aproximadamente 45 por 45, porque o meu diâmetro aqui é de 35. Então, quando eu tenho 35 no diâmetro, eu coloco 45 no tecido, porque eu tô contando 5 centímetros de borda em toda a lateral. Tô contando 5, mas se o seu disco for de 38 ou até de 40, dá para você aproveitar nessa medida. A minha sugestão é que você sempre tenha a medida do disco e acrescente 5 centímetros de cada lado. Então, aqui eu vou marcar 5 centímetros em toda a volta. Então, 5 centímetros ali, 5 aqui, 5 aqui, assim você vai. Faz toda a volta marcando 5 centímetros. E não vai cortar. Primeiro, nós vamos costurar, porque é mais fácil você primeiro costurar e depois recortar. Então, você marca, considerando a borda do seu suplá, que pode ser um suplá de papelão, não precisa ser um suplá de MDF, você pode usar um suplá de EVA grosso, você pode usar outros materiais que você tem à mão, e não precisa ser um suplá de MDF. Então, olha, marquei minha volta toda. Então, agora eu posso, para ficar mais visível, unir esses pontos. Então, eu posso pegar uma outra caneta, se eu quiser, e fazer a marcação à mão livre, unindo esses pontos. Como isso aqui vai ficar do lado de baixo da sua peça, a gente quer uma costura boa, mas você não precisa ser muito minuciosa como a gente é, por exemplo, com um canto mitrado, porque você vai passar um elástico e vai franzir. Se tiver alguma pequenina diferença, tudo bem, não tem problema. Tirei meu MDF e aqui agora a sugestão é que se coloque alfinete, porque é uma peça grande. Então, eu vou colocar alfinete mais próximo das costuras que nós vamos fazer. E nós vamos para a máquina costurar em cima dessa marcação que foi feita. Como ele é dupla face, eu vou ter que desvirar esse trabalho. Então, eu preciso deixar uma abertura, uma aberturinha assim de uns 5 centímetros. Deixar uma pequena abertura de uns 5 centímetros para desvirar. Então, como eu disse, primeiro vamos costurar e depois nós vamos recortar. E eu vou deixar uma pequena abertura, aqui, ó, de uns 5 centímetros. Não precisa mais que isso. Não precisa colocar manta, não precisa colocar estrutura nenhuma. Então, eu vou costurar e já volto. Muito bem, olha, costurei toda a volta, tá? Fiz toda a costura e deixei uma abertura aqui. Deixei uma abertura aqui, olha, de uns 5 centímetros, retrocesso no início e no final, tá? Porque aqui você vai abrir para desvirar, então você precisa de retrocesso, de travamento de costura aqui. Vou tirar meus alfinetes e vou recortar o excesso de tecido. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro de margem de costura. E se você tiver uma tesoura picotada, você pode usar uma tesoura de picote, que é essa aqui, ó. Se você usar tesoura de picote, você não precisa picotar nossa costura. Mas se você não tem, se você só tem uma tesoura comum, deixa eu pegar esse lado aqui que tem mais tecido. Se você tem só uma tesoura comum, você vem aqui, olha, e vai deixar mais ou menos 1 centímetro. Se você quiser marcar com a fita esse 1 centímetro, pode marcar. Mas se você não quiser, pode ser aproximadamente 1 centímetro. Só que, mas eu vou te dar uma sugestão de fazer sempre com muito capricho. Porque tudo isso pode ser depois desvirado no avesso, quem comprar, para poder te avaliar e comprar o seu próximo produto. Então, sempre faça com muito capricho. Cortei com a tesoura reta. Então, eu vou fazer aqui, olha,
picotes, sempre com muito cuidado para não cortar a linha, tá? Então, faça isso a volta toda. Eu vou continuar cortando aqui, já volto já. Prontinho, depois que você recortou, você vai desvirar. Então, aqui, olha, onde tá a nossa abertura, eu também recortei. Eu vou desvirar e eu já vou ajustando essa costura aqui. Então, à medida que eu vou desvirando, eu já vou assentando essa costura aqui, olha, eu vou abrindo o tecido e já vou passando a minha unha para assentar a costura. Se eu não fizer isso aqui agora, eu preciso fazer depois, que desvirar tudo e você passar a ferro. Então, uma forma de você já melhorar o caimento da sua peça é se à medida que você vai virando, você já vai ajustando a costura, assentando essa costura, né? Então, olha, desvirei e venho com o meu dedo assentando toda essa costura, ó, tá? Porque ela é uma costura circular. Isso aqui é rapidinho, você vai fazendo aqui, já vai puxando aqui, vai e já vem vincando essa costura. Lembrando que quanto mais caprichada a sua peça, mais bonita é a peça final, mais você vende. Quem compra tem o hábito, se é uma pessoa que vai comprar muito ou vai comprar para revender, vai comprar para presentear, ela vai comprar uma peça sua, ela vai desmanchar a costura de acabamento, ela vai olhar o seu avesso, ela vai colocar essa peça num teste, seja numa máquina de lavar, ela vai avaliar o seu produto. Então, normalmente, você vende uma peça e você fala, uma peça, vendi uma peça. Mas aquela uma peça é a entrada ou é a amostra para que você possa vender depois 20, 30, 50, se tornar um fornecedor de uma loja, de um bazar, de uma casa de enxovais, tá? Ou fidelizar o seu cliente, que vai estar sempre comprando de você. Então, faz isso a volta toda, tá? Eu volto já pra gente não ficar aqui perdendo tempo fazendo a mesma coisa. Já desvirei tudo, já vinquei a minha dobra. Agora, eu posso ir pro ferro de passar e passar. Vai ficar bem assentadinho. Como é tricoline e tricoline, nosso círculo ficou mais, com caimento mais acertado. Se você mistura tecido, por exemplo, você usa um fio tinto com uma tricoline, ou você usa um Oxford, de repente você não vai conseguir ter esse acabamento tão arredondado, mas depois que você passa o elástico, ele assenta e fica bem. Então, agora eu vou passar a ferro e vou voltar para a máquina de costura e vou fazer uma segunda costura aqui. E aqui é que vem o nosso cálculo de qual seria o tamanho do nosso MDF. Olha, eu tô com essa sobra e essa sobra vai virar para dentro. Então, eu tenho um MDF aqui de 35. Se eu faço uma canaleta aqui muito embaixo, ele vai franzir muito próximo à borda. Então, só vai servir para o de 35. Por isso, é bom você fazer uma canaleta aqui com 1,5 cm no máximo, que é para você conseguir, com 1,5 de cada lado, você vai perder 3 centímetros. Então, olha, eu vou trazer minha borda bem encostadinha aqui e vou medir aqui e tirar 3 centímetros. Vamos lá, eu tenho do lado de cá, olha, sobrou 8,5 certinho de borda. 8,5, quase 9. Se eu tiro 3 centímetros, vai dar 6. Isso quer dizer que se eu tenho aqui um suplá de 35 mais 6, 41. Um suplá de até 40, ele caberia aqui, porque a minha dobra, ela viria aqui, olha. Ficaria bem justo, mas serviria. Então, essa medida serviria também para um suplá de 40 centímetros. Esse tem 35. Nós vamos começar a fazer a nossa canaleta. Para fazer essa canaleta, eu vou começar onde o tecido tá emendado, o tecido tá costurado. Você pode ver que eu passei, nós vincamos ele direitinho e eu passei a ferro, a minha peça tá passada. Importante, eu acho bacana passar. Você vai marcar aqui 1,5 cm. Quando você marca 1,5 cm, você tem 1,5 cm em relação à sua costura, certo? Então, ó, marquei 1,5 cm, desci a agulha. Vou tirar minha régua
E onde bateu aqui na minha máquina, olha, tá aqui bem no meio do número 2. Então, eu vou costurar devagar e eu vou sempre girando. Vou sempre girando para que fique no número 2. E vou ajeitando aqui em cima o meu tecido. Então, sempre na metade do número 2. Aqui, olha. Deixa eu apagar a luz. Melhorou? Não. Tem o número 2 aqui. Então, ele tem que estar sempre alinhadinho aqui nesse número 2. E eu vou puxando aqui e alinhando, ó. Se a linha de baixo, só uma sugestão. Se você não quer que apareça esse aqui nada, nada, puxa por baixo o tecido de baixo, olha, e ajeita aqui em cima. Aí você vai ter perfeitinho esse acabamento. Dá pra ver? Perfeitinho aqui. Vamos lá. Mas como vai franzir, se você é iniciante, fique tranquilo que vai ficar bom. E faça devagar. E essa volta vai ser completa, não vou deixar abertura, porque eu já deixei abertura para desvirar a peça, mas agora não é costura de união, agora eu estou fazendo a canaleta para passar o elástico, então você vai fechar a costura a volta toda. Ó, inclusive aqui que tá aberto. Onde está nosso início, tá aqui. Retrocesso, arrematou. Vou tirar da máquina, vou passar novamente, porque eu acho que fica bem bacana passado. Gosto de passar antes de pôr o elástico. E nós vamos passar o elástico aí na canaleta. Muito bem, então já costuramos, já passamos. E agora eu vou passar o elástico. Eu tô usando aqui um passa-fio. O passa-fio é tipo uma pinça que tem essa argolinha aqui. Você posiciona, prende aqui no elástico e puxa essa argolinha para baixo, puxa bem, que é para ela ficar bem presa, e ele prende a pontinha do elástico. E agora você vem e passa. Então, eu vou passar a volta toda, você vê que 1,5 centímetro é um espaço bem legal para passar. Se você não tem um passa-fio, cuidado quando você puxa para que não entrar e você se perder. Então, você vai franzindo aqui, mas não puxa muito lá na ponta. Se você não tem um passa-fio, pode usar um alfinete de gancho, pode usar um grampo de cabelo, pode usar qualquer objeto que você consiga prender o elástico e que não seja muito grande e que você consiga passar na canaleta. Então, eu vou segurar essa ponta, que é para não perder a ponta, tá? Ó, franzinho. Então, vou enrolar aqui no meu dedo. Pronto. Assim eu não vou perder essa... E vou ajeitando aqui, ó. Outra sugestão, a capa de suplá pode ser usado para cobrir tigelas, pode ser usado como capa de banco, sabe aqueles banquinhos redondos que a gente tem, às vezes, na churrasqueira? Então, é uma boa, você pode fazer com tecidos, sei lá, de repente, de algum motivo aí mais masculino, quando os meninos se reúnem na churrasqueira, você vira o motivo de decoração mais masculino para fora, quando são as garotas, você coloca mais floral, fruta, algo assim. Então, é bem versátil, é uma capa que você pode usar para muitas finalidades, né? Agora, aqui eu preciso fazer o acabamento. Então, esse acabamento aqui eu vou esticar, jogo todo o meu elástico para lá, estico aqui, dobro isso aqui pra dentro, olha. Não faz mal se não ficar muito redondinho, se ficar mais retinho, não tem problema. Vou lá pra máquina de costura, retrocesso, venho até o final, retrocesso. E daí, finalizo minha peça. E eu volto já já. Prontinho, olha, costurei só esse pedacinho, o restante eu não fiz acabamento, porque não precisa, tá? Agora... vamos abrir bem para que esse elástico se distribua bonitinho e vamos colocar na nossa base. Então, vou colocar de lá para cá. Ó. 50 centímetros de elástico é uma medida boa, porque não fica apertado para você colocar. E ele fica ele ajusta bem aqui. E aquilo que eu falei, olha, sobra uma quantidade de tecido aqui dentro, sobra uma borda, que você poderia colocar até um suplá mais largo aqui.
Então, eu acho que é até 40, 41, eu acho que ainda serviria. Ficou bem acabado, olha, ficou bem bonito. Ficou bem discreto esse lado. E esse outro lado ficou mais alegre, ficou mais decorativo, ficou mais animado, mais com cara de verão. Mesma coisa, você coloca e ajeita aqui dentro o seu disco. Prontinho. Agora, nos próximos dias, vamos fazer o guardanapo com um canto mitrado e com uma coisa que fica muito bonitinha, olha, que é uma cestinha para você, se você quiser servir, por exemplo, um café na cama, você pode usar o seu suplá e pode acondicionar aqui bolachinhas, tem onde colocar o chazinho, se você quiser colocar um chazinho ou açúcar. Então, daqui a alguns dias estaremos com o guardanapo também, para vocês fazerem um serviço completo, tá bom? Serviço de mesa bem legal. E é isso aí, aos poucos nós vamos deixando nossa casa mais bonita para o verão. Obrigada por estarem aí, inscreva-se no canal. Tchau!